Então, assim, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês, pela paciência, pelos ouvidos também, né? Muito obrigado. E hoje a gente vai ver semelhança de triângulo e o teorema de Tales, beleza? De Pitágoras. O teorema de Tales a gente viu na aula passada. Então, recapitulando, a aula de hoje será semelhança de triângulo e teorema de Pitágoras. Bora, beleza? Bora. Vamos para o assunto que é o que interessa, vamos para o quadro, tá? O conteúdo de semelhança de triângulo, na verdade, ele surge a partir do teorema de Tales. E eu vou explicar nessa parte inicial por quê, né? E qual é essa relação. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte figura. A gente viu na aula passada que em um feixe de retas paralelas, a gente tem em um feixe de retas paralelas a gente tem que, se esse feixe estiver cortado por duas transversais, a gente terá, ou teremos, segmentos proporcionais, tá? E aí, eu não sei se vocês perceberam, mas de propósito, eu coloquei as linhas transversais se encontrando ali na reta paralela A, beleza? E por que eu fiz isso? Exatamente para poder mostrar para vocês que essa situação formou para mim dois triângulos. E esses dois triângulos possuem todos os ângulos iguais. Vou mostrar. Então, digamos que esse ponto aqui seja o ponto A. Chamar esse aqui de B e esse de C. E agora eu vou chamar esse aqui de ponto BCD e esse aqui de ponto E. Pronto. Perceba que quando eu fiz essas pontuações aqui, a gente conseguiu montar dois triângulos. O triângulo ABC e o triângulo ADE. E o que é que esses triângulos têm em comum? Eles possuem os ângulos todos iguais. Vamos lá. Primeiro, o ângulo A, ele é um ângulo que é comum aos dois triângulos, ou seja, o ponto A, o vértice A, ele faz parte tanto do triângulo maior como do triângulo menor. Tá? O ângulo D, ele é correspondente ao ângulo B. Então, se ele é correspondente ao ângulo B, eles são iguais, porque são ângulos correspondentes. E o ângulo E, da mesma forma, são correspondentes. Então, eles são iguais, tá? Eu estou colocando esses dois tracinhos para indicar a igualdade, tá? Mas eu poderia, por exemplo, colocar uma letra grega, poderia colocar um número, o valor do ângulo mesmo. E o que é ângulo, né? Ângulo é exatamente essa abertura, ok? O ângulo é a abertura. Então, quando vocês identificarem que dois triângulos possuem todos os ângulos iguais, significa dizer que esses triângulos são chamados de triângulos semelhantes. E o símbolo é esse. Então, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ADE. É isso que essa frase está dizendo. Tá bom? E aí, como eu desenhei esses triângulos em um feixe de retas paralelas, eu posso utilizar a proporção que o Tales me ensinou. Ele disse que os segmentos são proporcionais. Ou seja, o lado AD
está para o lado AB. Né? Perdão. Pelo teorema de Tales, o AD está para o AE. Assim como o AB está para o AC, que é o todo, né? Lembra que a gente respondeu até foi uma questão da fogueira, que tinha um lado 42 e o outro 8 mais 6, 14. Então, eu posso pegar o todo com o todo. Eu posso montar uma proporção e elas serão iguais aos pedacinhos. Tá? Então, o lado AD está para o lado AE, assim como o lado AB está para o lado AC. Só que essa proporção ela é verdadeira, bacana. Só que a gente não está relacionando os triângulos, se você parar para pensar. Aí como é que a gente escreve ela um pouquinho diferente? Da seguinte forma. Eu pego o AB e coloco aqui embaixo. Tá? Então eu vou reescrever ela da seguinte forma. Então eu vou pegar o AB e vou colocar embaixo o AB. Vou só inverter as posições. E o AE eu vou colocar lá. Assim, não tem aqui. Pronto. Por que essa proporção é legal? É melhor do que a outra? Porque na maioria das vezes, esses triângulos, eles não vêm entre retas paralelas. Muito menos eles vêm juntos. Esses triângulos semelhantes, eles estão separados. Tá? Então, quando você faz a razão utilizando o mesmo triângulo, olha só, quando eu fiz AD para AB, eu estou pegando os segmentos do mesmo triângulo. Então, eu estou pegando o segmento AD, lado do triângulo pequeno, está para o lado do triângulo grande, tá vendo? Então, eu estou dizendo que o lado do triângulo pequeno está para o lado do triângulo grande. Assim como o outro lado do triângulo pequeno está para o outro lado do triângulo grande. E qual é a minha referência, galera? A minha referência são os ângulos. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse triângulo pequenininho, vou tirar ele daqui e vou desenhar ele separado, tá? E vou deixar eles separados, que é como aparece nos exercícios. Nos exercícios aparece assim. Desenhar ele aqui, do lado, separado. O exercício aparece assim. Aí agora eu vou apagar as paralelas. Eu estou mostrando uma construção, tá, pessoal? Não estou fazendo exercício ainda não. Estou só mostrando a construção, a consequência do teorema de Tales para os triângulos. Para quem não sabe o que é triângulo, a palavra triângulo vem de três ângulos, ou seja, é uma figura formada por três ângulos. E aí, perceba que agora, quando vem assim separado, o que é que eu tenho? Quando eu fui fazer o teorema de Tales, a gente pensava assim, olha, pessoal, preste atenção nas retas paralelas, e aí você vai usar como referência a mesma reta paralela. Então, uma reta paralela aqui vai estar para outra reta paralela aí. Como nesse triângulo a gente não tem reta paralela, ela escondeu, ela está implícita, o que eu vou ter como referência? Eu vou ter como referência os ângulos iguais, ou melhor, os ângulos congruentes. Por quê? Porque em matemática, na parte de geometria, quando duas figuras elas são iguais, mas elas estão em locais diferentes, a gente diz que é congruente.
tem todas as medidas iguais, tem as mesmas características, mas estão num espaço diferente. Esse triângulo está num espaço diferente desse. Esse ângulo está num espaço diferente desse. Então, a gente fala que é congruente, porque a medida é igual, mas não está no mesmo lugar. Tá? A medida é igual, mas não está no mesmo lugar. A gente fala congruente. E aí, o que acontece? A única referência que você vai ter são os ângulos. Aí, para você montar a proporção, você não vai pensar em retas paralelas. Você vai pensar em ângulos congruentes. Então, veja, aqui. Esse ângulo, um tracinho, né? Ele é igual a esse de cima. Então, eu posso dizer que o lado BC está para o lado... Acho que aqui eu coloquei o contrário. Desculpa, é DE, né? Coloquei o contrário. Quando estava DE. Então, o lado BC está para o lado DE também. Por quê? Porque ele está oposto ao mesmo ângulo. Da mesma forma, essa proporção está valendo para o ângulo. Olha só, o lado AB está para o lado AB. Por quê? Porque está oposto ao ângulo de 3 tracinhos. Assim como o lado AE está oposto ao ângulo de 2 tracinhos, está para o lado AC. Ô, professor, mas está na cara, né, professor, que a relação é essa. Ou seja, a outra relação que a gente não tinha escrito ainda era DE está para BC. Então, quando dois triângulos são semelhantes, os seus lados são proporcionais. É a mesma notação que no Teorema de Tales. A diferença é que eu vou trabalhar com os lados. E a minha referência não vai ser mais retas paralelas. A minha referência vai ser ângulos. Aí, nos exercícios e nas atividades, você vai ter símbolos indicando que são iguais, ou você vai ter valores mesmo, tipo 30 graus, 90 graus. Vai estar lá a medida e aí você vai ver quais são as medidas que são iguais. E vai fazer a relação de proporcionalidade. Ok? Então, a semelhança de triângulo, ela é uma consequência, né, do Teorema de Tales. Beleza? Só que a gente não vê essa consequência porque as coisas já aparecem para a gente assim na escola, nos exercícios, elas já aparecem dessa forma. Ah, professor, beleza, e para que serve? Pelo mesmo motivo que o Teorema de Tales serve para você descobrir uma medida que não é acessível. Exemplo. Suponhamos que aqui a gente tenha, sei lá, vamos colocar aqui um número qualquer. Digamos que aqui seja 6, aqui seja 7, e aqui eu vou colocar 8. Só para... Então, 6, 7 e 8. Aí esse lado aqui, eu conheço, é 3. Esse aqui é x, esse aqui é y. Então, eu desconheci. Aí eu vou seguir as proporções e vou descobrir os lados desconhecidos. Então, como é que eu resolvo isso aqui? Simples. Ou seja, 6 está para 3 ou 3 está para 6, tanto faz a ordem, não importa. 6 está para 3. Assim como 7 está para x. Assim como 8 está para y. Então, os lados dos triângulos, eles são proporcionais, tá? Diretamente proporcionais. Isso você só pode fazer, observação, você só pode fazer isso se você tiver a certeza que os ângulos são iguais. Ah, professor, como é que eu vou ter essa certeza? De alguma forma, o cara vai te falar. Ou assim como eu escrevi, com símbolos, colocando tracinhos, indicando a igualdade.
ou através de propriedades. Por exemplo, uma propriedade muito utilizada para definir a igualdade do ângulo é a seguinte: a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, não importa o tamanho do triângulo, a soma desses ângulos internos serão sempre iguais a 180. Beleza? Aí, o que é que o cara faz com essa propriedade? Ele chega no desenho e coloca apenas duas medidas iguais. Tipo, o ângulo, ele bota, por exemplo, o ângulo A e o ângulo B e D. E o terceiro ele deixa sem nenhuma indicação. Aí, o que é que você conclui? Você conclui que o terceiro também é. Por que o terceiro também é? Mesmo sem ele falar. Porque se a soma dos ângulos internos são iguais, exemplo, digamos que o A vale 90 e o B vale 30. Consequentemente, o C vai ter que valer quanto? Se o A vale 90 e o B vale 30. 90 mais 30, 120. Para 180 falta quanto? 60. Então, o C obrigatoriamente vai ter que ser 60. Então, da mesma forma, o outro vai ter que ser 60 também. Então, mesmo se ele não falar que o terceiro ângulo é igual, tenham em mente que esse terceiro ângulo é igual por conta dessa propriedade, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180. Beleza? Então, resumindo, para você usar a semelhança de triângulo, você precisa ter, pelo menos, a certeza de que dois ângulos são iguais. Se você, por algum motivo, alguma coisa que o cara falar no texto, você chegar a essa conclusão, aí você pode usar semelhança de triângulo. Se você não chegar a essa conclusão de alguma forma, você não pode resolver por semelhança de triângulo. Beleza? Aí, os caras utilizam outras formas, por exemplo, utilizam aquelas funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, utilizam o próprio teorema de Pitágoras, que a gente vai ver hoje, tá bom? Mas eu só uso semelhança de triângulo se eu tiver a certeza que tem dois ângulos iguais. Se eu não tiver a certeza, eu não posso usar. Beleza? Fica a dica aí. Então, aqui eu já consigo usar porque eu tenho certeza que os três são iguais. Aqui a gente vai ficar com o seguinte, ó. 6x igual a 21. Significa, essa parte aqui a gente faz depois, tá? Significa que x é igual a 21 por 6. X é igual... dá para simplificar, né? Para ficar uma fração bem bonitinha. Vai ficar 7 vezes, né? Ou 3,5, né? 3,5, pronto. Já que deu um número decimal exato, fica melhor. Pronto. Você sabe que o x vale 3,5. Aí agora a gente vai para o outro. Ora, como é que eu encontro esse daqui agora? É só você pegar essa razão 6 terços e igualar a 8y. Aí você vai usar meio pelos extremos, você vai ter 6y igual a 24. Você vai ter y igual a 24 por 6. Y é 4. Então, da mesma forma que o teorema de Tales, a funcionalidade do teorema de Pitágoras, ou da semelhança de triângulo, é quando você tem um local que está inacessível, mas você tem uma forma de comparação. Tem um exercício bem bacana, que eu deixei ele no questionário para vocês, eu deixei ele no exercício na lista aí, que é o seguinte: é possível você medir, por exemplo, a altura de um prédio a partir da observação de um graveto. Por quê? Se você está no mesmo lugar e o prédio está próximo a você, e você tem a capacidade de fazer duas medições, basicamente. Você sabe a altura do graveto, você sabe a sombra do graveto, e se você souber também a sombra do prédio, qual é a distância, né, o comprimento da sombra do prédio, você usa a semelhança de triângulo e descobre a altura do prédio sem sequer subir nele. Então, por que você pode fazer isso? Porque
Porque o raio de incidência do Sol é igual tanto no vértice do graveto como no vértice do prédio, né? Da mesma forma que o ângulo que você colocou o graveto em pé é um ângulo reto. Se você colocar o graveto inclinado, não vale. Você tem que colocar um ângulo reto. Por quê? Porque você quer usar esse ângulo reto com o ângulo reto do prédio que foi construído. Que o prédio foi reto, a não ser que o prédio foi torto também, né? Mas você bota o graveto reto e o prédio está reto. Então, você tem aí dois ângulos iguais. O ângulo reto, que você colocou, e a incidência do Sol forma um ângulo que é igual tanto para o graveto como para o prédio. Então, você já tem a certeza que tem dois ângulos iguais. Então, você pode usar semelhança. Qual seria a semelhança? A sombra do graveto está para a sombra do prédio, assim como a altura do graveto está para a altura do prédio. Você monta e tira a altura do prédio lá. Bom, então isso é só uma aplicação simples, mas que de certa forma mostra a engenhosidade dos caras. Tá? Da mesma forma, galera, quando eu tenho três ângulos iguais, né, dos triângulos, ao contrário também está valendo. Se você sabe que os lados de um triângulo é proporcional, significa dizer que os ângulos são iguais. Tá? A volta também é verdadeira. Não, eu não sei se os ângulos são iguais, mas eu queria saber em relação aos ângulos. Se os lados são proporcionais, os ângulos são iguais, são congruentes. Ok? E aí, é com base nessa aplicação que eu vou fazer o exemplo que está aí para vocês na página 19. Tem assim, está como uma afirmação, mas na verdade é uma pergunta. Diz assim: os triângulos GHI e JKL apresentados são semelhantes? Era uma pergunta. Tá? Ele quer saber se os triângulos GHI é semelhante ao triângulo JKL. Perceba o seguinte, o que eu estou falando é, se eu verificar a proporcionalidade, eu verifico que são semelhantes. Ou se eu verificar que os ângulos são iguais, eu também verifico que são semelhantes. Aqui, ele não me dá os ângulos. Ele está me dizendo a ordem desses ângulos. Então, se ele está escrevendo a ordem assim, significa que a ordem está da seguinte forma: o G é para verificar se o G é congruente ao J, o H é congruente ao K e o I é congruente ao L. Então tem que seguir essa sequência, beleza? Aí eu vou seguir a sequência, tá? Para verificar se ele fez certo a pergunta. Vamos lá. Então, eu quero saber se esse G é igual ao J. Eu quero saber se o H é igual ao K. E eu quero saber se o I é igual ao L. Se eu concluir isso, beleza, está certo. Mas como é que eu sei que os ângulos são iguais? Se eu encontrar os segmentos proporcionais. Beleza? Então, pela ordem que ele me disse, eu tenho que responder. Tá? Então, vamos lá. Um tracinho, quem está na frente dele? O 4. E no outro triângulo, quem está na frente de um tracinho? O 6. Então, ele está me dizendo que o 4 está para o 6, quando ele fez isso. Da mesma forma, ele está me dizendo, o H agora, o H, 2 tracinhos. Quem está na frente do H? O 6. Quem está na frente do 2 tracinhos? O 12. Isso é verdade? 4 está para 6, assim como 6 está para 12? Não, né?
mesma forma, o que ele está me dizendo é que o I está para o L. O I, três tracinhos, está para o 8. 3 tracinhos, tá vendo? Na frente do 8, o que é que tem? 3 tracinhos. É um 8. Isso é verdade? 6 está para 12, assim como 3 está para 8? Não. Então, a proporcionalidade não se verificou porque a ordem que ele falou está errada. A ordem que ele falou, GHI, semelhante a JKL, ele está dizendo a congruência dos ângulos. Está errado. Como estaria certo, então, professor? Se ele tivesse falado... Cadê? Daria certo? Vamos ver? Ver? Dá certo? Vou fazer de novo. A relação que eu tenho é G com L. Então, G com L. E H com K, mesma coisa. E o outro I com J. I com J. Vamos montar a proporção agora, com essa ordem. Vamos lá. G e L. 4 para 8. Assim como 6 para 12. É verdade isso? 4 para 8 é a mesma coisa que 6 para 12? É, porque aqui dá um meio e aqui também dá um meio. Da mesma forma que aí 3 tracinhos, 3 está para 6. É verdade isso? É, 3 dividido por 6 dá um meio. E como não se verificou a mesma medida dos 3 ângulos, significa que ele definiu os triângulos como sendo, por exemplo, como está no enunciado, quando ele fala o triângulo GHI e o triângulo JKL, ele está dizendo que o G é igual ao L. Ou o G é igual ao J, quando ele faz assim. Tá? Ele está dizendo que o G é igual ao J. Mas isso não se verifica. Então, se ele está falando isso, beleza, ele está afirmando. Então, se ele está afirmando isso, logo, a proporcionalidade a gente viu que não funciona. Mas se ele tivesse afirmado de uma forma diferente, como a gente acabou de mostrar, aí a proporcionalidade acontece, porque isso aqui tudo dá um meio. Todos eles. Beleza? Então, quando você for verificar, observe o que está sendo dito no texto. Quem são os ângulos semelhantes, ou quem são os ângulos congruentes. E monte a sua proporção de acordo com a congruência que você tem no texto. Ah, professor, é difícil? Não, é só seguir a ordem. Se ele fizer assim. Se ele não fizer assim, ele vai ter que fazer a figura e indicar para você. E se ele não fizer a figura e indicar para você, ele vai ter que usar palavras para poder expressar essa congruência. Ou seja, falando algumas propriedades, tal, você escrever. Mas ele tem que te dar de alguma forma, seja direta, como eu fiz no primeiro exemplo, fazendo o desenho, seja de forma indireta, através da ordem das letras, ou ainda através de propriedades. Mas só use semelhança de triângulo se você tiver a certeza da congruência dos ângulos. Tá? Eu falo isso porque tem muita gente que pega uma questão e já quer resolver logo por semelhança sem nem ter certeza que é semelhante. Aí acaba fazendo uma coisa que não tem nada a ver.
E em matemática, para você resolver, você precisa ter base. Se você não tem base, você não consegue resolver. Não tem afirmação. Beleza? Então façam isso, verifique sempre, façam a hora e tal. Uma outra situação, por exemplo, o cara, ao invés de colocar símbolos, ele poderia, eu acho que eu já falei aqui, mas eu vou repetir. Ele poderia colocar o valor, 30 graus, 60 graus. Aí você vai lá e verifica, beleza, tá certinho? Ok? Então façam dessa forma. Sigam o conselho do mestre que você nunca vai errar uma questão de semelhança. Questão 3, da página 22. Letra A eu acho que nem precisa fazer, porque era muito fácil, mas eu vou fazer mesmo assim para ficar bem bonitinho, igual eu fui à tarde. À tarde eu fiz tudinho. O pessoal pediu, vai mais, professor, faz mais. Toma, toma. Faz mais. Nossa. 3 está para quanto? 6. Então, confere. Assim como 4, não, 5, né, para pegar o x. 5, já disse, né? 5 está para x. 3x igual a 30, porque é 6 vezes 5, 30. X é igual a 30 por 3. X é 10. Da mesma forma, eu posso encontrar o y. Só que ao invés de pegar o 5 para pegar o x, eu vou pegar o 4 para ir para o y. Então, eu vou continuar com a mesma proporção. 3 para 6. Ou com a mesma razão. 3 para 6. Assim como 4 para y. Não é massa? Com a mesma razão, eu encontro os dois. Vocês estão percebendo alguma coisa nessa questão aí? 6 vezes 4 dá 24. Y é igual a 24 por 3. Y é 8. Então, x é 10, y é 8. Você vê? Aí, professor, beleza. Vai ser assim sempre? Não, né? Tem aquela coisinha que o professor tem que botar um tempero, um negócio do cara, né? Brincar um pouquinho. Como é? Aí aqui, a letra B, por exemplo. A letra B tem assim. Cadê? A gente tem... gente, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Apesar de não parecer o ângulo reto, está até mal feito na figura, mas é um triângulo retângulo. Por que retângulo? Porque isso aqui é uma terna pitagórica. Daqui a pouco vocês vão ver o que significa. Então, bora lá. A gente tem o seguinte aqui. A gente tem ângulos iguais, ângulos retos iguais. A gente tem que esse ângulo aqui é igual, porque ele colocou um símbolo. O terceiro ângulo, ele não colocou. Por quê? Porque ele já sabe, que você já sabe, que o terceiro é congruente. Só que o que é interessante você fazer? Cara, coloca um símbolo para indicar. Tá? Só para indicar, para que você possa se basear. Então, esse terceiro ângulo, apesar de não estar na figura original, ele é congruente. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual. Logo, aquele terceiro tem que ser, já que os dois de baixo são. Tá? Então, aqui, digamos que aqui fosse 90 e aqui 30. 90 e 30. Pô, tem que ser 60 para dar 180. Tanto esse como aquele. Tá? Então, agora eu posso montar a minha proporção. Ou seja, 5 está para 15. O 5 ele está oposto ao ângulo reto. 5. Assim como, né? Ângulo reto. Assim como eu posso usar esses dois traços aqui para pegar, assim como o x está para 12. Da mesma forma, eu vou fazer o meio pelos extremos aqui para resolver, para encontrar o y ali. Vamos lá. Vai ficar 15x igual a 60. X é 60 por 15. X é 4. Eu poderia também muito bem encontrar esse x utilizando o teorema de Pitágoras, porque aqui está fácil de encontrar também. E aí agora eu vou fazer o y. Eu posso usar a mesma razão, ou seja, 5 para 15. Assim como
3 para Y. E aí eu continuo. Ou seja, 5Y é igual a 45. E ele passa dividindo 45 por 5. Y é 9. Beleza? Então, essa é a forma correta de fazer. Só a letra D e a gente já vai para o Pitágoras, tá? E aí é um pouquinho diferente essa daqui. E agora, professor, posso usar a semelhança de triângulo com apenas um ângulo conhecido? Não. Pode não. O que é que você tem que ter? Você tem que ter uma outra propriedade que te auxilie a encontrar um segundo ângulo. A soma dos ângulos internos não vai funcionar porque isso aqui são duas incógnitas que você não conhece. Então, por exemplo, digamos que aqui fosse 30 e 30. Logo está faltando quanto? 150. Eu posso formar 150 de várias formas. Então, poderia ser, sei lá, 150. Poderia ser 101 e 49. Então, eu posso formar de várias formas, então não tenho como utilizar essa propriedade para definir que esses ângulos são iguais. Então, eu preciso de uma outra propriedade. Qual é essa? É que os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, se quiser anotar, ângulos opostos pelos vértices são iguais. Então, se eles são iguais, consequentemente, eles são congruentes. Aliás, se eles são opostos pelo vértice, eles são congruentes. Então, eu tenho a certeza que isso aqui é igual, ok? Porque está oposto pelo vértice. Logo, o terceiro ângulo, usando a propriedade da soma dos ângulos internos, vai ser igual. Então, eu tenho a congruência dessa forma, tá? Então, esses ângulos são iguais, assim como esses são iguais, e esses são iguais. Definiu quais são os ângulos que são congruentes, agora é só você montar a proporcionalidade. Vamos lá? Exemplo 2 está oposto a esse ângulo aqui, ó. Está para 10. Assim como, aí você escolhe. Sei lá, um tracinho aqui, ó, 4 está para X. E aí eu faço meio pelos extremos, 2x igual a 40, x é igual a 40 por 2, x é 20. Tem muita gente que pega essa situação aqui e faria assim, ó, a proporcionalidade seria 2 para 15. Iria fazer 2 para 15 e 4 para x. Mas está errado, né? Porque se você pegar 2 para 15, você está pegando uma proporcionalidade errada. Tá? O segundo caso, e último, você pode pegar a mesma proporção, 2 para 10, a mesma razão, 2 para 10, assim como, aí você vai utilizar agora y para 15. E aí faz meio pelos extremos, ou seja, 10y é igual a 30, y é igual a 30 por 10, y é 3. Beleza? Então lembre-se, a referência que você tem que ter é sempre os ângulos congruentes. Tá? Nunca utilize de forma simplificada, faça o mais completo possível. Primeiro, vamos às características de um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, a principal característica é que ele tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Tá? Como ele tem esse ângulo de 90 graus, os outros dois ângulos, consequentemente, são menores do que 90 graus. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Então, se eu tenho dois ângulos com 90, e o terceiro fica 11. Beleza? Então, se um é de 90, os outros, com certeza, é menor do que 90.
Além disso, os lados que formam o ângulo reto, eles são chamados de catetos. Então, se eu chamar, por exemplo, aqui de lado A, B, C, os vértices, a gente vai ter dois catetos, chamados de Bzinho e Czinho. Então, os catetos são os lados que formam o ângulo reto, tá? Independente da posição que o triângulo esteja. Por isso até que eu escrevi o triângulo meio de cabeça para baixo aí, tá? Então, triângulo, os catetos são os lados que formam o ângulo reto. O outro lado que sobra, que é o maior lado, e por que o maior lado? Porque ele está oposto ao maior ângulo. Então, é o maior lado. Ele é chamado de hipotenusa. Razão. Então, eu tenho aqui como hipotenusa a medida A, como catetos B e C. E o que é que Pitágoras dizia? Né? Ele dizia o seguinte, ó, em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou o contrário, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E o que significa dizer isso, professor? Significa dizer que, se eu desenhar um quadrado sobre o lado A, é a mesma coisa que somar dois quadrados, um sobre o lado B e outro sobre o lado C. Então, a área desse quadrado maior, que eu vou desenhar aqui embaixo, é exatamente igual à área desses dois juntos. Tá? Por isso que utiliza-se quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado dos catetos. Beleza? Esse é o teorema de Pitágoras. E é a partir dele que a gente pode utilizar. Agora, quando é que eu posso utilizar o teorema de Pitágoras? Só se tiver a certeza que o triângulo é retângulo. Se de alguma forma o cara me trouxer essa informação, tá? Ele pode trazer essa informação como? Por exemplo, dizendo duas linhas perpendiculares. Perpendiculares a gente viu que significa que formam um ângulo de 90 graus. Então, se é perpendicular, significa que é de 90 graus. E logo pode formar um triângulo retângulo. E aí a gente pode aplicar aqui só, a gente já sabe que o valor é 9, mas perceba que esse teorema ele tem uma vantagem. Ele não depende de outro triângulo. Ele só precisa de um triângulo. E da informação que o triângulo é retângulo. E com isso, a gente já consegue encontrar incógnita. Então, por exemplo, aqui eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Vamos fazer. Então, como é que eu montaria isso aqui? Eu montaria da seguinte forma. Y ao quadrado mais 12 ao quadrado é igual a 15 ao quadrado. Hoje, professor, está errado, porque vem primeiro a hipotenusa. Se eu colocou a hipotenusa depois, besteira, tem nada a ver. Se eu colocar ela aqui no começo, ou se eu colocar ela no final. Está no mesmo. Beleza? O que tem de gente que fica também me perguntando, professor, quem é o A e quem é o B, quem é o C? Não precisa. O que é importante no teorema de Pitágoras é você deixar os catetos juntos e a hipotenusa sozinha. Se a hipotenusa vai ficar no começo ou no final também não tem importância. O importante é catetos juntos e hipotenusa sozinha. Tá? Quando eu falo sozinho, estou falando em um lado da equação. Ok? Então aqui, ó, peguei os catetos, juntei e a hipotenusa está sozinha. E aí é só fazer a continha. Y ao quadrado mais 12 ao quadrado é 144. 15 ao quadrado é 225. Para quem não lembra, é o assunto de potência, né? 12 ao quadrado significa 12 vezes 12, 15 ao quadrado significa 15 vezes 15. Então a gente tem que y ao quadrado é igual a 225 menos 144. Está somando, passa subtraindo. E aí, y ao quadrado é igual a 81. Y é igual a raiz quadrada de 81. Y é igual a 9.
Tá? Show? Gostou? Aí a gente brinca, aí a gente faz várias coisas que deram a telha, que tem até uma questãozinha bem bacana que eu coloquei como exemplo. Tem essa ideia. Contextualizado, o exemplo 2. O exemplo 2 ele está contextualizado. Coisa linda, né? Contextualizado. Tem aí um terreno triangular. Vou até fazer, vou fazer ele que eu, né? Bom, um terreno triangular tem frente de 12 e 16 em duas ruas que formam um ângulo de 90 graus. Ó. Ele falando aí a informação que eu preciso, a minha hipótese. Né? Quanto mede o terceiro lado desse terreno? Então, o lado que está formando o ângulo de 90 graus é o 12 e o 16. Então, ele está falando que esses lados formam um ângulo de 90 graus. Logo, essas medidas são os catetos. Então, se você nem quisesse fazer desenho, você já teria informação. Porque está falando assim, ó, tá vendo? Rua, não vou fazer a rua toda, porque senão vai demorar, mas está formando um ângulo de 90 graus. São essas ruas. Veja que ele não colocou a medida na figura. A gente colocou ela na informação de formar o ângulo. Aqui é 12 e aqui é 16. Logo, aqui é x. Que é o que eu quero saber, o outro lado do terreno. Agora veja. Como é que eu vou usar isso aqui? Bom, é cateto juntos e hipotenusa sozinho. Eu não vou usar nesse formato. Né? Eu vou usar primeiro o x, que é a hipotenusa. Como ela é hipotenusa, ela fica sozinha. Aí eu vou botar agora os catetos. 12 ao quadrado. 16 ao quadrado. Aí vai. 144. 400. X vai ser raiz quadrada de 400. X é 20. Okay. Vai bonitinho, vai ficar tudo registradinho, fica tudo aí bonitinho. Terminar o curso, tá tudo aí. Viu? Pronto, aí eu vou fazer a outra questão. A solução aí vai passar por duas etapas. Por quê? O objetivo da questão é encontrar o x. Só que, para montar a equação do segundo grau, aqui, ou o teorema de Pitágoras aqui, eu não tenho essa medida. Essa medida do meio. Está faltando. Então, se está faltando essa medida, o que a gente faz? Localiza ela logo, encontra, determina. O 17 é a hipotenusa, né? Desse triângulo aqui. Então, de acordo comigo? 17, hipotenusa. Hã? Os outros são os catetos. Então, vou pegar aqui, ó, y e 8. E a hipotenusa sozinha, 17. Como é fácil? Pegou os catetos, juntou ordenadinho, bota o quadrado em cada um e deixa a hipotenusa sozinha. Fica mais fácil. Fica mais fácil. 64, que é 8 ao quadrado. 17 ao quadrado é quanto? 389. 19. Y ao quadrado é igual a 289 menos 64. Né? Porque estava somando, y ao quadrado é igual a 225. Pronto. Y é igual a raiz quadrada de 225, a gente tem que é igual a 15. Pronto. Achei o Y. Esse Y estava na ponta? Não, mas é o meio que eu precisei para chegar no X. Por quê? Porque agora eu sei que aqui é 15. E agora eu tenho a terra pitagórica. Tá? 15. Qual é o outro lado, Wolfram? Qual é o X? Sem fazer a conta. Cabeça assim. Vai, ligeiro. Demorou. 12, né? Para esse triângulo aqui agora, hipotenusa, é o 15. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho 9. Então, eu vou botar x mais 9. X mais 9. Do quadrado.
E o 15? Sozinho, que é hipotenusa, x ao quadrado mais 81, que é igual a 225, passa subtraindo, x ao quadrado é igual a 225 menos 81. X ao quadrado é igual a, pegando 144, x é igual a raiz quadrada de 144, x é igual a 12. Beleza? Tranquilo? Uma aula. Espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigado aí pela paciência de vocês, por ter esperado até aqui, assistido a aula até aqui. E até a próxima, se Deus quiser.